Esse, por exemplo, é um caso que talvez o bem tenha passado um pouco do limite, ou você se arrepende? Como é que foi esse caso? Porque só para o Sim, pessoal contextualizar, sim. se você pesquisar aí, Ben Mendes, tem várias notícias. Dentre elas, tem uma que uma advogada entrou na justiça contra o Ben, que pediu até para retirar o vídeo do ar. Você fez um vídeo Sim. talvez tenha que ter pago uma indenização, nem sei se você pode falar. Posso É que você falar. meio que chamou essa advogada de desqualificada, você deu uma brigada com a mulher. Talvez é um dia que você passou do ponto ou não. Como é que foi esse caso? O que você pode falar pra gente? A justiça entendeu que eu passei do ponto. Ok. Né? A partir do momento, Luiz, que eu fui condenado a indenizar uma advogada por indenização de dano moral, né, por dano moral, a justiça entendeu que eu passei do ponto. Quando eu a chamo, ou no mínimo, eu não a chamei diretamente desqualificada, mas entendeu-se que eu estava a chamando desqualificada, a justiça entendeu que eu passei do ponto, sim. Inclusive, no provimento jurisdicional, a juíza, ela escreve isso. Ela disse que eu estava fazendo perfeitamente meu exercício constitucional de jornalismo, estava tudo certo. O meu erro foi apenas em dizer que a advogada era desqualificada. Eu sou colérico, Luiz, de temperamento colérico, né? Tem o fleumático, tem o sanguíneo, Claro. tem o colérico e tem o melancólico. Pela graça de Deus, eu saí colérico. E o colérico é desse jeito, né? Como que o colérico é? Eu tenho um raciocínio muito rápido, e a reportagem, ela estava fluindo da forma como precisa fluir uma reportagem. Até que chegou a advogada. E aí, você está diante de alguém que frequentou por 5 anos uma faculdade de Direito que é uma das mais respeitadas, se não a mais respeitada no estado, que é a PUC Minas. Né? E ali, eu aprendi que se tem alguém que é essencial à administração da justiça, esse alguém é o advogado. Né? Então, ao contrário de uma tendência que há no Brasil de se excluir o advogado do processo judicial, eu milito contra isso. Né? Por isso que eu sou contra o juizado especial. Né? Que de especial ele não tem nada. Mas, então eu gosto quando aparece um advogado para mediar ali, embora aquilo ali não seja um procedimento judicial. Mas de repente você iguala o nível da discussão ali, né? Fica técnico, até né? o nível de conhecimento. Exatamente, perfeito. Gosto quando aparece o advogado. Só que um advogado, assim como um jornalista, assim como um médico, ele não pode achar que ele está em um estado de conhecimento ou de poder maior do que o seu interlocutor. Mas, ó, bem, todo advogado faz isso. Não sei, faz não, esse aqui é tranquilo. Você vai me desculpar, ó. O cara tá no primeiro período de direito, ele já se acha o juiz, o Alexandre de Moraes. Mas não faz, né? Tem 2 advogados aqui, ó. Não, mas você tá ligado, você é do meio, você sabe. O menino tá no primeiro período, você sabe que eu sou o doutor, né? Então, quando tem dois bicudos não se beijam, né? Sim. Mas, infelizmente, num país como o Brasil, tem alguns vislumbres, né? Sim. Mas, uns exageros, do indivíduo, não da profissão, obviamente, que eu tô brincando. Não, claro, mas também por uma razão histórica, né? O Brasil, historicamente, é um país autoritário, então as pessoas, elas querem, de todas as formas, ter um pouco de poder para que ela exerça o autoritarismo, ao invés de ser democrática. Certo. Mas, então eu gosto da participação dos advogados, gosto mesmo. Ela chegou. Então, quando ela chegou, o protocolo chegou o advogado, vou conversar com o advogado. Ótimo, tranquilamente, né? Muito bom e tal. Os questionamentos que a doutora fez, no meu ponto de vista, não faziam o menor sentido, né? Pela perspectiva do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu perdi a paciência, porque aí entra o temperamento colérico, né? E quando ela fez uma afirmação que demonstrava para mim um total e absurdo desconhecimento da legislação que ela estava falando sobre, eu falei, doutora, não me faça pensar, ou sei lá, ou achar que a senhora está sendo desqualificada. A senhora está sendo desqualificada, doutora. Tá. E aí, Luiz, quando eu disse isso,
ela se apegou a essa palavra, né? E como ela se apegou a essa palavra, daí pra frente, ela ficou o tempo todo dizendo assim, mas o senhor me chamou de desqualificada, mas o senhor me chamou. Não faça isso com a pessoa colérica, porque você vai ferrar com a vida dele, né? Por quê? Porque é aí que ele vai, quanto mais você ficar lá, ele vai repetir, eu repeti umas 10 vezes mais. Sim, claro. Né? Tá bom, beleza. E fui embora. Nessa hora do embate ali, você tá no calor do negócio. Sim, o colérico, né? e eu faria tudo de novo, tá? Eu não tô dizendo que eu não faria, não. Faria exatamente tudo do mesmo jeito. Olha o doutor. Quê? Olha o doutor. Faria. Não. Faria tudo do mesmo jeito. E seria processado de novo, seria condenado de novo, enfim. Aham. Só que quando eu saí dessa reportagem, eu falei com a equipe na hora, falei assim, não gostei. Ah, você percebeu que não foi legal. Não é legal, você vai chamar alguém desqualificada. A pessoa desqualificada, ela sabe que ela é desqualificada, não precisa falar que ela é. Exato. Né? Ela já sabe. Então você vai ficar ali reforçando o que ela já sabe, atacando a autoestima dela, não dá. E aí eu falei com a equipe, justamente, falei assim, não gostei do que eu fiz. E principalmente, Luiz, no Brasil, as pessoas, elas buscam qualquer razão para manifestar o seu racismo. Sabe, elas ficam ali procurando. Opa, como é que eu vou poder manifestar meu racismo? Achei, pronto. Até pra falar ele que me provocou, é como se justificasse, né? Vou ser racista por causa disso aqui. Isso. Então, ela era uma advogada de pele retinta, negra, preta, de pele retinta. Eu pensei assim, falei, o pessoal pode se aproveitar disso que eu estou dizendo em relação a ela e manifestar o seu odioso racismo, sendo muito mais intolerante com ela do que seria com outro advogado que tivesse o mesmo comportamento. Eu falei, não gosto de fazer isso, não foi legal. Eu acho que as pessoas, se elas são semelhantes, elas devem levantar umas às outras. Né? Eu não aponto meu fuzil para um semelhante meu, de jeito nenhum. E o meu fuzil é a palavra, eu já disse isso em uma reportagem. A palavra e o conhecimento, né, velho? O Breno muda de postura. O podcast vai avançando e o Breno... Em off, a gente começou de cortar, vocês não vêm com essa não, hein, Breno? Vai mudando a postura. Vai ficando assim, daqui a pouco ele muda a cadeira. Você quer tomar uma água, Breno? Toma água. Quando a gente começar a falar dos desembargadores, ele muda a cadeira pra lá. Segura aí. Mas aí... Luiz, prosseguindo, cara, eu tinha a opção de não botar essa reportagem no ar, ou a segunda opção, retirar essa parte. Só que no dia em que eu fizer isso, eu saio da profissão. Sim. No dia em que alguma coisa acontecer que, de certa forma, aquilo possa me prejudicar e eu manipular, eu saio da profissão. Por isso que uma das coisas que eu disse pra você é o seguinte, gosto de programa ao vivo. E falei pra você, tudo que eu disser aqui tá dito. Não vou mandar, o Dr. Breno não vai mandar mensagem, corta aquilo, não vai. E outra coisa, assim, desculpa te cortar, que à se vontade. você corta isso do programa, fica como se você estivesse já se acusando de algo, né? Sendo que não foi, né? E a minha própria consciência, eu ia exato. falar, por que eu tô tirando? Né? As reportagens da Ronda, elas vão na íntegra, sempre, e na maioria das vezes, é positivo. Aí no dia em que eu falo uma coisa dessa, eu vou tirar, não sou eu. Entendi. Homem, pra mim, ele sustenta... o homem, no meu ponto de vista, ele sustenta o seu BO. Claro. Se ele acertou, ele sustenta que acertou. Se ele errou, ele sustenta que ele errou. É assim que eu sigo a minha tem vida. as consequências. E arque com as consequências. Isso. Então, eu falei, olha, seja o que tiver que ser. A reportagem vai ao ar, não vai retirar, ninguém vai editar e pronto, vai. Dito e feito. Processo veio, a justiça reconheceu que houve um excesso da minha parte em chamar a advogada de desqualificada e veio a indenização de R$10 mil. 10 mil. Salvo engano, isso mesmo, R$10 mil.
Diferente do que algumas pessoas aventaram aí, porque aí, quando veio, né, jornalista chama advogada desqualificada e justiça o condena, todos os portais de notícia jurídica publicaram isso. Eles gostam, né? Tá, publicou, não sei o quê. Aí, o pessoal começou... E como que os portais de notícia ficaram sabendo? É importante destacar isso aqui, Luiz. Como que eles ficaram sabendo? Eu falei. Cara, eu não tô aqui pra ficar escondendo nada, sabe? Não tem um ponto que você não possa abordar da minha vida. Eu falei. Quando chegou a condenação, eu fui pra frente das câmeras e eu gravei uma reportagem dizendo: fui condenado a pagar R$10 mil pra doutora Kelly Conrado, Kelly alguma coisa assim, por tê-la chamado desqualificada. Li a decisão judicial e falei o seguinte: só que a decisão, ela veio para censurar uma reportagem. Ou seja, paga a indenização para a advogada e retira a reportagem do ar. Aí não vai... Não. Entendi. Aí você está sendo punido 2 vezes, né? Aí você está violando a DPF 130 do Supremo Tribunal Federal, você está violando a Constituição da República, você está violando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque no Brasil... ainda a imprensa é livre e existe a liberdade de expressão. Então, no Brasil, a censura é proibida. Mais ou menos, hein, bem? Não, a DPF 130 dispõe que a censura é proibida. Tem youtuber aí que saiu do Brasil, tá? Inclusive a censura prévia. Se ele de fato tiver sido censurado e tiver um bom advogado, ele vai conseguir, porque existe a DPF 130 que dispõe que a censura no Brasil, ela não deve acontecer. Mas tem que saber se foi censura. Talvez não é censura. Por quê? Porque a liberdade de expressão não é liberdade para cometer ilícitos. Mas ok. Nós vamos falar disso então. Não. Meu amigo, não precisava nem do então. Pode falar o que você quiser, tranquilo. Mas vamos lá. Então, não. É proibido censura no Brasil. Então não pode se violar uma reportagem judicial. Uma reportagem, né, jornalística. Então o que eu falei? Falei assim, tá. Qual que foi o objeto do mérito? Foi a indenização por causa das palavras. Então, eu publiquei uma nova reportagem, falei que eu tinha sido condenado, e aí publiquei a nova reportagem retirando os trechos entendidos pela justiça como ofensivos, e publiquei. Entendi. Pronto. E aí ficaram sabendo, né? Porque eu falei, aí publicaram. Aí o que eles falaram? Os jornais aí de conteúdo jurídico, e alguns advogados que não gostam de mim falaram: não pensem vocês que isso que ele tá fazendo, esse vídeo aí, é porque ele é uma pessoa legal, não. Isso aí é uma ordem judicial de retratação. Mentira! Mentira! Tá. Não houve nenhuma ordem judicial de retratação. Nenhuma. Isso tá escrito nas matérias mesmo. Nenhuma ordem judicial. O que houve foi uma condenação a pagar uma indenização por dano moral e a retirada do ouvido do ar. Não houve nenhuma ordem de retratação. Quem fez fui eu, porque eu tenho princípios e valores e eu quero passar para os meus filhos isso. Se um homem errou e a justiça entendeu que ele errou, ele assume o BO, ele arca com as consequências e ele faz o que a consciência dele manda. Se a consciência dele manda ele se retratar, ele retrate. Se a consciência dele não manda ele se retratar, ele não se retrate. Mas não houve nenhuma ordem judicial. E o vídeo deu muitas visualizações? O primeiro ou o segundo? O segundo da retratação? Deu. Pagou os 10 mil então? Bem! Você trabalha com o YouTube e tá lançando essa daí? Deu.